certo? E o olho dela mudava constantemente. E de todos os outros que estavam ali, não na forma réptil, porque não tinha condição, porque o corpo também não aceitaria, lembrando que essa miscigenação é dado por um parasita, tá? Um parasita que é introduzido porque foi criado geneticamente isso aí para dar sustentáculo à linhagem pura. Tá entendendo? Outros já gozam de corpos sintéticos, como aquela gerente, né, do bebê estilo. Essa moça, no caso, ela tem a sua pele sintética, mas ela tem um parasita que ele vai da sua medula, tá, até a ponta aqui onde seria o nosso rabo natural. Você sabia que nós humanos no passado, né, quando fomos, nós que eu falo são os nossos antepassados, né, os Raiazins. Os Raiazins sempre perfeitos. Depois que a natureza encarregou de puni-los, eles foram definhando e viraram os Homo sapiens, né, que são aqueles homens com características de chimpanzés. E daquela época em diante, os Raiazins começaram a se desenvolver e desenvolver cauda. Então, cientificamente falando, o final da nossa coluna aqui tem a protuberância para um rabo. Tá entendendo? Nós teríamos então um rabo aí de 10 a 15 centímetros. Você sabia disso? Se não sabe, pode pesquisar. Tá entendendo? Então, da sua medula, né? Melhor dizendo, para muitos entender, da parte da nuca até a bacia, existe um parasita que é semelhantemente a uma lesma de caramujo que fica ali confortável, né, na coluna. Tanto é que quando me foi mostrado isso, eles trouxeram uma pessoa da mais baixa linhagem e ali com uma lâmina, acredito eu, muito antiga, eles passaram assim, ela cortou como se fosse um bisturi. Eu acho que nem um bisturi chega perto da afiação de que aquela lâmina estava. Na verdade, ele deitou sobre essa mesa, todo mundo abaixou a cabeça, exceto a rainha e essa liderança homocapense que está ali, né, debaixo das 7 montanhas do Vaticano. Essa outra pessoa, essa terceira pessoa, ela passou a lâmina nessa que deitou sobre aquela mesa grande circular, que fica pairando no ar, né, que eu falei para vocês aqui. E ela passou de alto a baixo, né, essa lâmina, e a pele, somente a pele, e um músculo muito fino rompeu. Pode parecer absurdo. Por mais que você goste de mim, por mais que você me respeite, por mais que você queira prova palpável, no futuro você vai saber disso. E é isso que me alegra. E ali eu vi uma lesma que ia da bacia até, né, a nuca da pessoa, cobrindo ali a medula óssea da pessoa, toda a medula da pessoa. Então vai muito do tamanho da pessoa, né? Essa pessoa que deitou ali, ela tem 1,70 m, quase assim do meu tamanho. Eu tenho 1,73 m. E quando abriu, eu vi que essa lesma não era uma lesma lisa como essa que a gente vê no quintal da casa, que muitos aí jogam sal nela, né, para matar bichinho com dor, né? Muitos covardes que fazem isso, né? Basta você deixar ela subir numa folha de papel e jogar ela em outro lugar. Deixa que a natureza cuida, né? Você não é senhor da natureza para cuidar, nem fazer juízo sobre a criação que está sobre o planeta, não. Beleza? Então imagina aquela lesma, porém não tão viscosa, mas você vê que tem escamas, sabe? Mas você vê que é mole e flácida ao mesmo tempo, não é rígida. E as escamas parecem a escama daquele peixe, aquele peixe dourado, né? Que tem aí no Rio São Francisco e embreado aí também em outros rios aí da nossa nação. Sabe aquele peixe dourado? Imagina você perfilar ali a escama dele.
Lembrando que eu acho que ele não tem muito escama, acho que ele tem mais é pele, né? Mas é só você trazer aí uma alusão, né? E ali ser forrado com aquele tipo de pele ou escama dourada, que faz aí, né, uma comparação mais que justa do peixe dourado mesmo. E aquilo mexia e pulsava como se fosse assim, não um coração, porque o coração pulsa muito rápido, né? Mas como se fosse assim, você encher assim a sua barriga de ar e soltar lentamente. Eu não vou saber com que frequência faz aquilo não. E o interessante é que quando aquilo me foi mostrado, eles vieram com 2 pinças, colocaram por baixo, próximo ao pescoço dessa pessoa que estava ali sobre a mesa, puxou a parte de cima, que seria a cabeça. E quem já viu aqui é um cascudo, sabe aquele peixe cascudo? Ele não tem a boquinha assim para baixo, como se fosse a boquinha de uma raia, daquele jeito. Então é você misturar assim a cabeça de um sapo, porém com a boca por baixo, como se fosse um cascudo, um peixe cascudo, ou como se fosse aí uma raia, por exemplo, né? E ao mesmo tempo parece a cabeça de uma cobra misturada com a cabeça de um sapo, é uma confusão danada. Mas você tem essa percepção, aí fica o seu julgamento. Eu estou tentando aqui trazer da melhor maneira possível. E ali, esse parasita, ele é que é o mantedor da linhagem sanguínea. Não é o corpo corruptível da pessoa. Por isso que quando há um envelhecimento no corpo, e esse corpo ele é projetado somente para 170 anos, porque está respirando essa atmosfera, está vivendo debaixo da chuva, debaixo do sol, no frio, independente de onde esse indivíduo esteja, né, carregando esse parasita, por ser de uma linhagem pertencente pura. Então, quando você olha para aquela mulher bonita, linda, maravilhosa, hoje eu falo isso porque eu tenho muito apetite sexual, olhando para aquilo, você fica doido. Mas ela despida na sua frente, com certeza, né? Os seios dela seria muito bonito, com certeza, mas já as costas teriam uma protuberância não tão avantajada, mas de modo que te incomodaria. É como se fosse um inchaço, né? Ou uma luxação causada por uma pancada. Como se fosse isso aí. Tá? Pelo menos foi a primeira vista que eu vi quando o cara deitou na mesa e antes deles cortarem, deu esse entendimento para mim. Correto? E ali eu vi a cabecinha daquele ser, e aquele ser com aquele olhinho pequeno, um olho bem pequenininho mesmo, olhou dentro dos meus olhos assim, e eu olhando para ele, na mesma hora, ele começou a sair, né, de toda a vértebra daquele ser. Foi aí que essa rainha da Inglaterra colocou a mão sobre ele e o acariciou. Por quê? Porque aquele ser, aquele parasita inconsciente, mantedor da linhagem sanguínea dos Anunnakis liburianos, como também dos Churupacs, né? E de outros fragmentos dos Aquirins, que já é mais ali o povo boliviano, que foi tudo uma mistura só, igual eu já expliquei nos meus vídeos, para você não ficar muito confuso aqui no que eu tô falando, tá? Ele entendeu que eu ali era um novo corpo para ele. Por isso que ele começou a se desprender da coluna daquele cidadão lá, daquele elemento lá, e vir na minha direção. Então a carcaça ali não vale nada. O que vale é o conteúdo que está ali impregnado, aquele parasita, na coluna vertebral. Né? E eu duvido que você, que é um entusiasta acerca da ufologia, de pesquisas, duvido que você já ouviu alguém dizer sobre isso. Eu duvido, nunca. Tá entendendo? Então aquele ser, quando ele começa a se desenvolver, ele é colocado com 4 centímetros. Ele é colocado após o nascimento daquela criança. Correto? E ele vai desenvolvendo e crescendo como aquela criança. Como aquela criança. Na maturidade, os tentáculos, vou dizer assim, os tentáculos, o que seria semelhante a uma anteninha de uma barata, vai se perfilando para dentro do cérebro,
E aí o comando passa a ser dele. Aquele corpo ali é uma carcaça. E a maioria desses corpos já são desenvolvidos in vitro desde a antiguidade. Desde quando os Aquirins não conseguiram alcançar o seu sistema solar e caíram aqui, né? E pré-estabeleceram ao redor da grande primeira pirâmide construída pelos acoperianos, entre o mais majestoso entre todos, Atilio. Tá entendendo a complexidade da história? Aí você acha que é fácil para mim ouvir tudo isso e replicar na sua naturalidade para vocês? A cabeça de vocês iriam explodir. Por isso que eu tenho que regrar para poder falar para vocês, como eu já disse várias vezes, né? Então, dado a isso, a tudo que vocês já ouviram falar, soma-se, em resumo, isso, né? Enfim. Esse parasita achou, né, que esse corpo gostoso meu aqui ia ser objeto, né, dele, porque ele não tem uma consciência apurada. A consciência dele, para ser desenvolvida, depende do que a sua casca, né, está vendo no mundo. O que está aprendendo, ele vai aprender junto, né? E ali ele voltou para o lugar. Quando a rainha, né, passou a mão sobre ele, ele voltou para o lugar e tipo abraçou, né, como se, apesar de não ter mão nem nada, nem tentáculos nem nada, mas ele abraçou, deu para sentir assim aquele estalo, que foi o mesmo estalo que eu ouvi quando eu estava perto da mulher e desses dois homens dentro do elevador. Quem tá lembrado do que eu acabei de falar aqui? Lembra que eu falei dentro do elevador, escutei como se fosse ossos, né, estalando? Não foi verdade? Por quê? Porque esse parasita ele estava se reajeitando. Por isso que eu escutei aquele estalo. Você está entendendo? Por isso que eu escutei o estalo. Agora você entendeu que uma linhagem réptil, por mais que odeia o frio, eles vivem em lugares frios, por quê? Para ficar mais bem agasalhado, para evitar que seja perceptível essa protuberância nas costas. Não é muito grande, mas se você usasse ali uma camiseta regata, uma camisa polo bem justinha, né, ou uma camiseta de dry fit bem confortável, ia aparecer essa protuberância. Não é tão escandalosa, mas também não é tão baixa. Então você entende por que mais nos países frios é que predomina, né, essa linhagem. Por quê? Justamente porque sempre tem aquele motivo de estar bem agasalhado. Por mais que no verão, ou na primavera, ou no outono desses países, às vezes esteja até com 40 graus, como foi recentemente na França, não interessa. O importante é que ali não é um país sempre quente. É um país frio, não é um país tropical. Tá entendendo? Então, quando eu vi a rainha passando a mão, aquele parasita entendeu, ele voltou e se acolchoou na coluna vertebral daquele indivíduo. E o que eles fizeram? Vieram com grampos e grampearam as costas dele na minha frente. Agora, se o grampo afetou o parasita, eu não sei. Após ser grampeado, eles enrolaram, né, do peito até a altura aqui da bacia com faixas, por causa do pequeno sangramento. Ele vestiu o terno dele novamente, né? E aí, quando ele olhou para mim, o olho dele estava mudado. Correto? Totalmente mudado. Aí você via aquele olho réptil mesmo, que oscilava do réptil ao normal, né? A pupila ali mudava muito. Tá entendendo? Depois disso, me foi mostrado um outro parasita que é colocado na coxa da pessoa. Esse é um pouco menor. Depois que ele está bem amadurecido, se ele não sofreu nenhum problema, né, com consequência do clima do planeta, depois que ele está maturo, ele é colocado ali nas costas da pessoa. Então é uma coisa muito nojenta. Então quando você vê aí uma pessoa que mostra no YouTube, às vezes o olho mudando, como de vários artistas, de presidentes, aquela festa toda, eu vou dizer para você aqui
Eu vou usar o 90%. 90% é mentira, 10% é verdade. Tá entendendo? 10% é verdade. 10% é verdade. Você pode ter certeza disso, né? Porque senão você pode me perguntar, mas eles disseram que a Rihanna é uma reptiliana. Eu vi numa entrevista o olho dela mudando e ela não tem essa protuberância nas costas, né? Então me foi mostrado esses parasitas. Um que coloca na coxa, esse que quando cresce vai para a coluna vertebral, né? E outros que não me foram mostrados. Então cada caso é um caso. E tem aqueles, como é o caso da gerente do Banco do Brasil, né? Que é um ser réptil na sua forma original, porém usando ali uma pele, né, sintética biológica. Lembra que eu falei para você que ela me contou que toda vez que ela tira férias e que ela precisa, né, gozar desse direito trabalhista, não que ela canse, mas porque está vivendo debaixo do jugo dessa lei, ela viaja para fora do planeta. Lembra? Quem lembra desse assunto sabe que eu contei isso. Lembra que ela me contou a que maneira é feito, né, o exame periódico de sangue dela, exigido pelo próprio banco, né, que é o exame periódico de saúde. Ela me disse que através da vagina sintética dela, lembrando que o pênis do noivo dela, não sei se hoje eles estão casados, também não me interessa, mas o pênis do noivo dela, quando é introduzido na vagina sintética, não alcança a vagina réptil dela, que fica bem mais para baixo, onde seria próximo ali ao nosso ânus, né? Mas um pouco para cá. Mas não é aquela abertura como uma vagina comum de uma mulher natural, como são, né, aí as nossas mulheres, não. Então aquela vagina sintética, uma vez que recebe ali o pênis do homem, ela faz uma sucção, entendeu? E drena ali por vários dias durante a coabitação sexual o sangue humano daquela pessoa. E aquilo é armazenado dentro daquelas daquelas pequenas microveias, né? Que por ser uma pele sintética muito avançada, igual eu expliquei para vocês já. Quem quiser saber qual vídeo é esse, pergunte o Murilo, porque aqui não vou dizer, tá? Ou procura uma pessoa do grupo para te informar. Aquele sangue ele é conservado através, né, da tecnologia desse corpo, né, sintético. Então ali quando ela cede ali, né, o seu braço para poder puxar um pouco do sangue, não sai o sangue dela, sai o sangue do noivo. Foi isso que ela me explicou. E aí o exame é feito por base do sangue do noivo. E ela falou comigo assim que ele é um homem saudável. Ela até me mostrou a foto dele, um cara muito bonito, muito bem apessoado mesmo. Parece muito um executivo, muito bonito mesmo. Eu, quando o homem é bonito, eu falo que é bonito mesmo. Comigo não tem essas palhaçadas não. Não é esse preconceito aí não. O meu conceito é esse. Sem preconceito, esse é o meu conceito. Ó, que frase bacana, ó. Sem preconceito, esse é o meu conceito. Eu inventei isso agora. Mas enfim. Então ela me explicou como funciona isso. Quem lembra desse áudio, né, que está lá no YouTube eu falando da nave, que ela me disse que comprou uma terra e essa nave ela fica escondida nessa terra, que no caso é uma fazenda, né, que ela tem, um sítio, ou uma chácara, vou dizer assim, tá? E toda vez que ela sai de licença do banco, de férias, porque funcionário público, né, pode aí, já podia, né, sempre dividir suas férias. Ah, vou tirar 10 dias agora no começo do ano. Ah, vou tirar mais 10 dias no meio do ano. E o restante eu vou tirar no final do ano porque tem, né, as férias forçadas de final do ano, né, que a maioria das repartições públicas, elas param, né, de trabalhar em determinado período e voltam só depois. E os que estão mais altos no poder dentro da entidade governamental gozam de mais prerrogativas do que aqueles funcionários, né, sorrateiros, né? Então todo mundo sabe que funciona dessa forma. Então tem esses seres répteis que estão entre nós, como também tem outros seres que eu já disse para vocês que são benignos, né? E que usam literalmente um corpo totalmente robótico, sintético, biológico. Quem lembra desse áudio que eu fiz? Falando daqueles seres pequenininhos que entravam dentro de corpos como o meu, como você, que é uma máquina extraordinária, né? E tinha todas as funcionalidades, e que você não passava
E passava assim, né, quer dizer, né, mudando a palavra, passava mais do que desapercebidos perante nós. Quem lembra que eu falei para você daqueles serzinhos pequenininhos? Eu falei lá o planeta, o sistema solar. Quem lembra disso? Né? E que eles criam esses corpos para habitar nesses corpos, para estar no nosso meio, para poder supervisionar essas raças, né, hostis, como também a hibridização desses outros seres, né? Agora, como é a rainha da Inglaterra, Carlos? Ela é uma parasita? Não. Ela é uma outra espécie. Que espécie é essa? Eu acredito que você já deve ter visto em algum filme falar a palavra metamorfo. O que é um metamorfo? É um indivíduo que tem células diferentes da nossa, óbvio, né? E que eles têm total capacidade de regeneração e de mudança em vários estados, que vai do 1 ao 3. No caso da rainha da Inglaterra, ela é assim, ela é um ser, certo? Já muito desenvolvido, principalmente o seu corpo, lembrando que seu corpo não é um corpo sintético, é um corpo biológico, porém com alguns pigmentos de inteligência artificial, que faz a expansão das células criar um certo tipo de elasticidade. Então ela é um ser réptil que está fragmentado naquele corpo, que quando precisa trocar de forma, ela consegue ir na forma réptil e retroceder na forma original humana. Esses são da alta hierarquia, mas também é uma linhagem direta. Certo? Ou seja, quanto mais alto for sua hierarquia, dentro dessa comunidade reptiliana, maior é a tecnologia que você tem. Certo? Ela veio engatinhando de geração a geração, usando o parasita na perna, que depois foi migrado para a coluna vertebral, tá entendendo? Que depois passou por uma outra mudança. Então é o mesmo que você imaginar uma boneca de plástico e um calango dentro dessa boneca de plástico, uma largatixa dentro dessa boneca de plástico. Agora imagina que essa largatixa, ela virou pó. E você sacode essa boneca de um lado por outro, aquele pó vai ficar por todas as partes da boneca na parte interna, correto? Tem que fazer desse jeito para você entender. Então você tem o plástico da boneca por fora, que é bonito e elegante, mas se você cortar a boneca, você vai ver que existe ali pó de alguma coisa por dentro, que é o fragmento. E esse fragmento da centelha réptil dela, com a centelha biológica réptil dela, funde-se a um corpo biológico muito avançado. Então por isso que ao mesmo tempo ela pode ser um grande lagarto, né? Como também ela pode voltar a ser aquela velhinha coitadinha. Como ela pode voltar na sua originalidade da época que ela tinha 15 anos de idade. Pele esticada, bem formosa, atenta a tudo, né? Mas como ela veio envelhecendo, né? E ela teve ali uma participação falsa, né? Eu falo isso com todas as letras, onde ela agiu como motorista e como técnica em enfermagem na Segunda Guerra Mundial, fazendo aqueles feitos maravilhosos que ficaram registrados para a posteridade, que é tudo uma mentira, porque ali ela vendo os pedaços daquele soldado, o sangue, ela sentia feliz. Porque na verdade a Segunda Guerra Mundial, gente, ela veio justamente para exterminar a humanidade. Se os caídos tivessem tido êxito na Segunda Guerra Mundial, primeiro, todos nós estaríamos falando alemão, que ia ser a língua original. Até os estadunidenses estariam falando alemão. Não existiria, não haveria mais o português, nem o espanhol. Era o alemão. E a partir dali, a separação de uma raça. Então, os reptilianos niburianos iam fazer o quê? Se conectar com a linhagem dos Aquirins. Porque existe a casta Churupak, que é os homocapenses, e essa linhagem hibridizada reptiliana, que é essas que eu mencionei, que vai do parasita a um corpo sintético. Lembrando que alguns fazem uso desse corpo sintético, tá?
e não são liburianos, e outros fazem uso desse corpo sintético, como a gerente lá do Banco do Brasil, e são, né, liburianos. Então tem muitos outros seres que fazem uso de corpos sintéticos em sua estatura normal, que vai de 1,50 m até 2 metros de altura, até 2,10 metros também pode ser, existe corpo para esse tamanho, como também, né, existe aí essa mesclagem, né, que eu acabei de dar o exemplo, que é a função de uma conexão da dissipação da sua célula com a célula daquele corpo elementar, que te traz características que é usado aí, inclusive, até em filmes, né, que eles falam, olha, o metamorfo é aquele que pode mudar de forma e ter a forma que quiser. Então por isso que às vezes você vai ver vídeos aí na internet do cidadão com corpo humano, como é o caso daquele jornalista, que quando está falando ali, a língua réptil bifurcada sai e pega uma mosca. Quem já viu esse vídeo? Tá aí na internet. Ele sim é um ser réptil dentro de um corpo sintético, né? Vamos colocar só um exemplo, tá? Eu acho que o áudio vai ser enviado, já deu 1h53. Se ele for enviado, eu faço um segundo para finalizar. Tomara que não seja enviado. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou enviar ele aqui de uma vez aqui, que é melhor. Que aí também eu já olho o sangramento no nariz aqui e já gravo o outro, beleza? Voltando aqui, né? É 1h53 e 53, né? Então existe essa diferenciação. Existe aquelas raças, né? Eu vou dizer raças porque são menores, tá? Existe aquelas raças caídas e existe a linhagem da primogenitude, que são seres que foram criados em outros mundos e que estão participando desse mundo, como é o caso dos protanianos e agora dos maximonianos. Tá entendendo? E de outras espécies também. Né? Então essa tecnologia ela foi meio que pega, né? Roubada, vamos dizer assim, para fazer a criação deles. Então ela foi o que? Plagiada. Ela sofreu aí um plágio, né? Acerca disso aí. Então há essas diferenciações. Vamos colocar aqui o ex-presidente, né? Obama, um exemplo. O Obama é réptil, não é? É réptil, não é? Eu vou dizer uma coisa, eu não sei. Mas eu sei. Mas eu vou dizer não sei. Então vamos ver que em uma entrevista você viu o olho do Obama mudar. O que ele seria? Um réptil real dentro de um corpo sintético? Ou um réptil desfragmentado celularmente dentro de uma função de um outro corpo tecnologicamente biológico criado para dissipar e causar o efeito metamorfo? Aí cada um pesquise, né? E veja a reação de cada vídeo que você vê. Então tem aqueles que são de forma natural e aqueles não. Eu uma vez vi um vídeo de uma mulher muito bonita, quando ela sorriu e abriu a boca assim, riu, debaixo da língua dela tinha, né, uma saída que é semelhantemente a saída onde tem a boca dos répteis, né? Então via-se ali aquele buraco nítido que é semelhante àquele buraco que abriga a língua de uma cobra. Quando você abre a boca de uma cobra, além de você ver as presas, né, mesmo ela sendo peçonhenta ou não, você vê ali, né, os dentes ou a presa, você vê, né, que existe um pequeno corcovado dentro da boca, na parte de baixo inferior, que é um buraquinho, que é por onde sai a língua. Então quando essa mulher, ela estava dando entrevista que ela levantou a língua assim para rir, ela esqueceu e mostrou, né, a mesma protuberância da boca de um réptil. Ou seja, aquilo é fake? Não, é verdade, é real, né? Então foi um descuido. Tipo a Hillary Clinton, estava passando aí por algumas transformações e a mídia mundial, todos nós vimos, né? Ela ali, com aquele corpo dela ali que não era dela, né? Por quê? Porque aquele parasita ele estava rejeitando aquele corpo. Por isso que ela tinha aquelas crises e desmaiava durante a campanha dela para ser eleita presidente dos Estados Unidos, né? Você via ela cair, ela virar os olhos, por quê? Aquilo ali é porque ela está ficando esquizofrênica? Não. Aquilo ali é porque aquele corpo dela,
o corpo anterior que ela tinha, que é, na verdade, a réplica do corpo, né, que tem que ser criado em pares e envelhecido ao mesmo tempo. Então, essas pessoas, elas já têm corpos, né, que vão aí de geração em geração. Mas no caso da Hillary Clinton, quem lembra que ela ficava retorcendo assim, até cair no chão e rapidinho eles socorriam ela, né? E ela numa entrevista se virando os olhos assim, ó, parecia que os olhos delas parecia que os olhos dela estavam assim estagnados. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês foi o príncipe, né? Não sei se é o príncipe Harry, não sei. Só sei que ele é o mais novo, né? É o que casou agora recentemente. Ele foi convidado pelo Got Talent, né? Que é aquele programa de seleção de novos cantores, né? Tava ele e a sua, acho que naquela época era noiva ou esposa, não sei, não tô lembrado. E ele estava lá e o entrevistador ali, brincando, foi perguntar para ele e pra mulher. Você vê que ele virava assim os olhos assim como um robô. Na verdade, ele virava os olhos assim como um robô. Então você via que ali era um corpo sintético criado para abrigar esse parasita. E estava havendo uma rejeição. Então você vê a feição dele, você vê que é robótica, você vê a feição da mulher é robótica, por quê? São corpos clonados. Porque com certeza o corpo anterior teve algum problema e foi agravado por algum tipo de doença que ia matar esse parasita. Então eles pegaram esse parasita e colocaram na réplica do próprio corpo, naquela atualidade do qual ele está vivendo. Que ele não poderia parecer nem mais novo nem mais velho. Na verdade, que isso ia causar um choque nas pessoas. Então esse parasita, né, que o David Icke chama de espíritos reencarnados, que não tem nada a ver, é um parasita literal, na verdade, ele naquele corpo ali, ele estava mostrando, né, aquelas funções. E qual função é essa? A função da possível rejeição. Ok? Uma possível rejeição. Aí você olha assim, o entrevistador brincando com ele, ele olha para um lado assim, ó, e olha para o outro assim, meio que robótico. Né? Se você conseguir esse vídeo, coloca assim, vou te dar um exemplo, coloca assim, ó, a rainha da Inglaterra é reptiliana? Eu vou tentar procurar esse vídeo e vou mandar para vocês aí. É o vídeo de uma pessoa que faz análise sobre questões reptilianas, ok? Não sei se eu vou encontrar, mas fala sobre isso. Os demais você procura por conta própria. Então ele vira assim, ó, você vê que ele balança a cabeça assim como se fosse um boneco. Mas não, era esse parasita, né, aceitando aquele corpo. Então ele não poderia ir naquele programa, mas como houve uma agenda e ele se trata da monarquia, da realeza britânica, ele não poderia faltar, porque qual motivo seria? Em vista que a imprensa, por mais que seja controlada, tem os seus meios de saber a verdade, né, como sabem, né? Então ele foi para cumprimento de uma agência, de uma agenda, agência não, de uma agenda, mas ali houve um efeito de um revestério, né? Onde ali só quem consegue olhar com os olhos da naturalidade consegue perceber, mas está nítido. E esse vídeo aí foi criticado no mundo inteiro e ao mesmo tempo, né, foi abafado. Então eu vou tentar encontrar para vocês e mandar para vocês. Então, pessoal, é dessa forma que funciona a questão híbrida reptiliana, híbrida churupaquiana, que eu já mencionei várias vezes para você. Então, como as pessoas um tempo atrás me perguntou como é possível, né, a rainha da Inglaterra ser um réptil, sendo ela velha, carcomida daquele jeito, fica aí uma colocação minha, que foi aquilo que eu disse lá no começo do áudio. Foi o que eu vi, foi o que eu toquei, foi o que eu experienciei nessa reunião lá no estado do Mato Grosso. Eu já participei de reuniões lá na Holanda, na Suíça, eu já fui na própria Inglaterra a convite da própria rainha, que me fez um pedido na época muito formal, pedindo para eu não divulgar os vídeos que outra hora eu estava montando. Tá entendendo? Eu conheci os castelos, principalmente o principal, né? Então eu via a realeza, olhando para eles, eu via se estavam usando parasitas ou se já estavam com as células mescladas, como é o caso da rainha mãe. Correto? Fui muito bem recebido, muito bem recebido.
Que nem eu falei com você, eu não tenho preconceito, que foi essa frase que eu criei agora, né? Eu tenho o meu conceito em relação a isso, né? Eles sabem quem eu sei quem eles são, eles me respeitam pelo que eu sou, e eu deixo eles porque eles já foram julgados, sentenciados, ok? Por isso que quando você olha a questão do príncipe Harry e daquele outro príncipe lá que eu esqueci o nome dele, quando criancinhas, bebezinhos, né, já tem ali introduzido esse embrião, né, que é aí, esse elemento aí, né, que na verdade é ele que guarda o sangue da herança genética, porque existe ali o sangue humano por causa daquele corpo criado, né, replicado várias vezes, e existe ali a conservação de uma linhagem. Já as castas menores, como essa moça que esteve comigo ali várias vezes no hotel em São Paulo, né, exceto a gerente, né, do Banco do Brasil, que é um ser réptil, mas porém de uma outra hierarquia que não tem nada a ver com raças hostis, igual eu expliquei já nos meus áudios lá no YouTube. Já essa moça, né, ela já faz o uso, né, do parasita. Lembra que eu falei para vocês que próximo ali o maxilar, né, onde fica aqui essas glândulas que produzem a saliva, inchou de um lado e do outro quando ambos se viram? Eu não entendi aquilo, eles falaram um dialeto diferente. Por quê? Porque esse parasita já tomou a mente, né? Então é um comunicando com o outro. E esse inchaço que eu vi repentino na forma que o rosto dele mudou foi justamente por causa do deslocamento, né, desse parasita. Tá entendendo? Que vai da coluna e pega já a parte da cabeça quando já está em forma adulta. Então esse parasita, ele carrega o sangue verdadeiro. Então se amanhã alguma liderança necessitar da reposição desse sangue, esses menores que carregam aí esses sangues são sacrificados. E esse parasita é retirado à força, drenado o sangue dele, aí ele vira uma mochiba que pode jogar no lixo, né? E aí esse sangue alimenta, né, através de uma transfusão, aquele ser de alta hierarquia. Então, esses de castas menores servem tão somente como uma simples e humilde bolsa, né? Bolsa ambulante de sangue que fica carregando aí, e por isso que fica servindo a alta liderança das castas maiores da questão reptiliana. Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu estou muito cansado. Estou começando agora a sangrar o ouvido aqui, ó, credo. E era o nariz, agora é o ouvido. O vidro não, o vidro é demais, né? O ouvido. Deixa eu pegar só um pedacinho do algodão aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí. Acabando de enviar aqui pra vocês aqui. Eu vou encontrar o vídeo, né? Tentar encontrar. Se eu não conseguir, paciência, né? E vou mandar também o texto que o Murilo fez, como eu falei no início do áudio, né? Do outro áudio. Então, um abraço para todos vocês. Um beijo enorme no coração de todos. Somente segunda-feira, tá? Ou na parte da tarde, ou na parte da manhã, ou na parte da noite, né? Eu vou estar gravando novamente para vocês e falando de um outro assunto. Espero, né, que eu tenha explicado, tirado a dúvida de vocês aí. Lembrando, não é para ninguém me perguntar nada. É você que tem que se virar nos 40 aí e fazer a sua própria pesquisa e procurar, né? Faça como o Murilo, né? Pesquise, reflita nas coisas que eu já falei, né? E nas coisas que eu estou falando. Você vai perceber que às vezes eu mudo e altero algumas coisas para ver se realmente você está atencioso ou não. Mas enfim, você sabe de tudo porque a verdade, ela existe dentro de você e ela é individual assim como a sua mente. Não é verdade? Então um abraço a todos. Apesar de ser quinta-feira, mesmo assim um ótimo final de semana para todos vocês. E fui!